Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro e nesse vídeo então a gente vai trazer a explicação daquele modelo que a gente usou no vídeo anterior para chegar no auge e no fim do Covid-19 aqui no Brasil. Então, começar aqui com o índice de novo. A gente no vídeo anterior viu essa parte aqui, viu 5 projeções, 5 cenários do que poderia acontecer no Brasil, dependendo do isolamento social, da quantidade de pessoas que se isolam voluntariamente ou involuntariamente, e tirou algumas conclusões. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar essa parte mais técnica, a gente vai mostrar qual é o modelo que a gente utilizou, vai apresentar as equações e vai fazer algumas projeções de curto prazo para mostrar a eficiência do modelo. Então vamos lá, qual é que é o modelo que a gente está utilizando. Primeiro vou mostrar um diagraminha aqui dele. Começa todo mundo como susceptível, todo mundo está nesse balaio aqui, nessa classe, que é a classe das pessoas susceptíveis. Ninguém está imune ao vírus, mas tem uma proporção das pessoas, tem um Qzinho vezes S, que está isolada, que está em quarentena. Então aqui a gente tem, na verdade, essas pessoas aqui que estão susceptíveis e essas daqui estão isoladas. O que acontece então? Uma pessoa ela vai ficar exposta ao Covid-19, ao coronavírus, né? E aí ela se infectou com o vírus, só que existe um período de incubação do vírus, em que a pessoa está contaminada, mas ela não apresenta sintomas e ela tampouco transmite o vírus. Então aqui que está essa classe das pessoas expostas aos vírus. Depois de um tempo exposto ao vírus, ela começa a ficar uma pessoa infecciosa. O que é uma pessoa infecciosa? Uma pessoa que pode transmitir o vírus. E aqui eu estou dividindo em duas classes distintas de pessoas infecciosas, porque a gente tem as pessoas que desenvolvem sintomas, ou seja, as pessoas sintomáticas, e aquelas pessoas que não desenvolvem sintomas, ou seja, aquelas pessoas assintomáticas. E aqui eu estou considerando que sintomas são sintomas graves, é falta de ar, é uma necessidade de hospitalização. As assintomáticas eu estou jogando os casos leves, que só tem uma tossezinha, uma febrezinha, para esse balaio aqui. Porque a gente no Brasil só testa, em 90% dos lugares, agora que está começando a melhorar, no Brasil a gente só testa realmente os sintomáticos mais graves. Aí o que acontece com um paciente depois que ele ficou infeccioso? Se ele estava sintomático, ele vai para um hospital e vai receber um diagnóstico. Claro, isso daqui é um modelo ideal, né? A gente sabe que nem todo mundo consegue ser testado, o teste apresenta uma certa proporção de falso negativo, então a pessoa acha que não tem Covid, mas na verdade ela tinha Covid. Mas, digamos assim, depois que a pessoa foi para o hospital, ela recebeu lá o seu diagnóstico e quando ela recebeu o diagnóstico, eu estou supondo que a pessoa foi sensata o suficiente para se isolar. Ou seja, depois que eu sei que eu tenho Covid, eu vou ficar trancado em casa, quieto, não vou ter contato nem com a minha família, eu vou ficar num quarto, num lugar assim, separado dos outros, para não transmitir a doença, ou no hospital. Então as pessoas que têm o diagnóstico, eu estou supondo que elas param de transmitir o vírus. E aqui, a pessoa que é assintomática, ela nunca tem um diagnóstico, então ela passa um tempo ali transmitindo, ela pode estar quarentenada ou não, mas depois ela se recupera e para de transmitir o vírus. Para o propósito desse estudo, ter diagnóstico ou estar recuperado dá na mesma. A gente pode colocar tudo no mesmo balaio dos retirados, dos removidos do sistema, que são pessoas que já não estão mais contaminando. Eu não estou trabalhando com óbitos nesse sistema, porque eu acho que é um pouco mais delicado, depende muito do grau de saturação do sistema de saúde. Se o sistema de saúde tiver colapsado, a taxa de letalidade é uma. Se o sistema de saúde não tiver colapsado, a taxa de letalidade é bem diferente. Então, por isso que eu não estou trabalhando com óbitos, eu só estou trabalhando com o número de infecções, com o número de diagnósticos do Covid-19. Esse modelo, essa brincadeira, ela dá origem a um sistema de equações. É um sistema de equações diferenciais. Se não sabe o que é isso, deixa assim, aqui está a matemática da coisa.
e a gente tem aqui as variações dos susceptíveis, dos expostos, dos infecciosos e dos retirados, e a gente tem a contagem de casos. Aqui eu estou usando essa letra D para diagnósticos, mas no fundo, quem é que é diagnosticado é realmente só aquele paciente que tinha apresentado sintoma. Tá aqui esse lambda S vezes IS. Isso daqui é o nosso modelo que só conta os casos. Aqui os coeficientes têm esses nomes, alfa é o mais importante deles, é a taxa de infecção, Q é o coeficiente de isolamento, é a proporção das pessoas que estão isoladas de fato, e aqui a gente tem outros coeficientes um pouco mais técnicos, eu vou falar mais deles agora quando eu falar nas hipóteses. Então, o alfa, eu estou supondo que ele é constante a cada semana, mas pode variar de semana para semana. O Q, que é o coeficiente de isolamento, ele é medido a cada dia, que nem eu já mostrei num gráfico no vídeo anterior. A gente pode medir esse isolamento social a partir de dados de telefonia, enfim, e trazer para cá o coeficiente de isolamento social. Θ é o espalhamento assintomático, é a capacidade que uma pessoa assintomática tem de transmitir o vírus. Ela é, na verdade, menor do que a capacidade de uma pessoa com sintomas, porque a pessoa assintomática tem uma menor carga viral. Se estima que 10 pessoas assintomáticas transmitam a mesma coisa que uma pessoa sintomática. Então, por isso que tem esse θ aqui de valor 1/10. O coeficiente de incubação é o tempo que a pessoa vai ficar incubando o vírus sem transmitir. A gente está supondo aqui 5 dias. As estimativas variam de 4 a 6 dias, a maioria usa 5,2 dias. Eu estou arredondando aqui para 5. E aqui a gente tem a proporção dos pacientes assintomáticos para os sintomáticos. A gente sabe, principalmente baseado naqueles estudos agora coordenados pelo professor Pedro Alau da UFPEL, que no Brasil a gente tem para cada um caso diagnosticado, tem 9, 10, em alguns lugares chega a passar desse número de casos não diagnosticados. Então a gente está pensando assim, quem é diagnosticado é sintomático, quem não é diagnosticado é assintomático. E a proporção que a gente vai usar é essa, 1 diagnosticado, 9 não diagnosticados. O coeficiente de recuperação, ele indica que na média o paciente assintomático demora 7 dias para se recuperar ou para parar de infectar outros. A gente sabe que a maior parte dos hospitais utiliza 14 dias com esse tempo de recuperação, mas é um grau de segurança esses 14. Tem várias pesquisas que digam que 7, 10 dias, eu já usei 7 aqui, uma semaninha. E tempo de diagnóstico. Eu estou supondo que uma pessoa que tem sintomas, ou seja, depois do tempo de incubação, ele demora, na média, 3 dias até receber o seu diagnóstico. Então, aqui o lambda S dá 1/3. Então, feitas essas hipóteses, a modelagem que a gente fez iniciou no dia 21 de março, que é o primeiro dia que tem mais de 1.000 casos no Brasil. Tinha 1.118, se eu não me engano, no dia 21 de março. Então aqui, de novo, o coeficiente de isolamento é o mesmo gráfico que eu já mostrei no dia anterior, mostrando que a gente pode medir ele dia a dia aqui. A taxa de infecção. Esse é o único parâmetro que eu ainda não falei como é que eu obtive, o alfa. O alfa, a minha hipótese sobre ele fundamental é que ele é constante semana a semana. Além disso, tem aquele tempo de incubação de 5 dias. Então, para estimar o alfa, eu fiz a seguinte metodologia. O alfa dessa semana vai ser observado através da realidade na semana seguinte. Então, tem um ajuste lá de mínimos quadrados para dizer qual é o melhor alfa. Aqui eu fiz um arredondamento no alfa bem brutal, eu peguei o alfa de meio em meio. Claro que poderia ser bem melhor isso daqui, mas só que para os propósitos desses vídeos está bom o suficiente. Então aqui, nessas semanas aqui que a gente está visualizando, o que a gente vê?
que o alfa está decrescendo. O alfa começou ali na faixa de 6, 6,5, que era semana nessas semanas a gente ainda não usava muita máscara. Não estava muito difundido o uso de máscara nessas semanas. O risco do coronavírus ainda não era levado a sério, por isso que o alfa foi tão alto nessas semanas. Nessa semana ele deu uma baixada brutal, mas depois ele começou a estabilizar aqui 4, depois 3, teve uma semana que teve 3,5 e depois voltou para 3. E na modelagem que eu fiz lá no vídeo passado, a gente estava usando alfa igual a 3 até o fim da modelagem. E só para a gente ver como é que realmente essa modelagem mostra bem a realidade, aqui em azul eu tenho o gráfico dos casos oficiais por dia, e em vermelho o gráfico obtido através daquela função D, dos diagnósticos. Lembrando que esses daqui são só aqueles casos dos pacientes que desenvolveram sintomas graves e foram hospitalizados, etc. Então, a gente vê aqui que os dois, nessa escala, eles quase não se diferenciam, principalmente nessa região aqui menor, nessa região dá para ver que eles têm uma diferençazinha de um para o outro, mas se a gente for para escalas maiores, ou seja, se a gente conseguir dar um zoom, a gente vê que nas semanas aqui de 1 até 4, é só olhar aqui qual é o número do dia para ver qual é a semana, eles estão muito próximos uns dos outros. Ó, semanas 5 até 8 e semanas 9 até 10. São 10 semanas que eu considerei aqui nesse estudo e chegando aí hoje a 460 mil casos, né? Aqui está marcado o ponto 420 mil. E então, com esse modelo a gente pode fazer projeções de curto prazo, resolvendo aquele sistema e olhando lá o D, que é o número de diagnósticos, e só para vocês poderem me cobrar, não, o Álvaro está falando um monte de bobagem, ou não, de repente o Álvaro está falando alguma coisa que faz algum sentido, eu estou trazendo essa tabelinha para os próximos dias, supondo alfa igual a 3 e o Q 43%, ou seja, 43% de isolamento social. Aqui tem os casos por dia, pode ser que semana que vem a gente esteja vendo aí no dia 6 de junho 662 mil casos, chegando a 600 mil aqui, muito perto de 600 mil. Dia 4 e dia 5 passando de 600 mil. Então, vocês podem olhar esses números e depois me cobrar. Tomara que eu esteja errado, tomara que daqui a uma semana a gente não esteja nem em 500 mil ainda, mas infelizmente a modelagem é essa, eu não podia deixar de mostrar para vocês. Tá, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida, põe aí nos comentários, eu vou disponibilizar o arquivo com o código direitinho, eu acho que vou pôr um modelo TXT que qualquer um pode abrir e, de repente, exportar para outras linguagens. A linguagem que eu usei é o R, porque, bem, enfim, era uma linguagem que eu conhecia mais ou menos. Tá, pessoal? Então é isso daí. De novo, se ficou dúvida, deixa nos comentários e vamos se esforçar como sociedade, pessoal, aumentar o índice de isolamento social. Eles têm um impacto tremendo nessas modelagens, porque ele tem um impacto tremendo na realidade, tá, gente? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.